Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Fiel, vou trazer o assunto totalmente atualizado, com novas informações. Consultei advogado, consultei pessoas do Corinthians, referente a vai de bet, podendo deixar o Timão, uma situação que é bem real e bem possível de acontecer. Vou te atualizar tudo agora. Vamos falar também sobre a saída de Pedro Raul. Confirmei os clubes que podem contratar o jogador na condição de empréstimo no meio do ano. E vamos falar também um pouquinho aí sobre o mercado da bola que abre no dia 10 de julho. O vídeo realmente está bombando, recheado de informações para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, fiel. É de grande importância que você deixe o like, tá? É muito importante para a plataforma ajudar a espalhar esse vídeo para mais corintianos, tá? Então, se existe uma parceria entre nós, se você gosta desse canal, por favor, deixe o seu like. E para você que não é inscrito, se inscreva no canal. É muito importante também. Esse canal é novinho, mas está crescendo muito rápido. Nenhum canal cresce rápido assim, trazendo aqui desinformações para vocês, tá? Aqui trabalhamos com informações concretas e sinceras. Se um dia assim merecer, espero que você se inscreva aí para fazer parte desta família do canal do Corintianeiro. Fiel, chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, porque a situação do Corinthians chegou a um tal ponto, um ponto tão crítico entre Corinthians e Vaidebet e Augusto Melo, que na minha opinião, o Augusto Melo teria que parar tudo o que ele está fazendo na Europa agora e vir imediatamente para São Paulo e fazer uma coletiva de imprensa e conversar com o torcedor, não com essa mídia lacradora, essa mídia que só quer prejudicar o Corinthians, essa mídia que só quer pôr lenha na fogueira para prejudicar o Corinthians. O Augusto Melo tem que vir, fazer uma coletiva e se explicar sobre tudo o que está acontecendo, até para proteger o nosso maior patrocinador master do Brasil. É o maior patrocinador master do Brasil. E a oposição, ela não vai parar de medir esforços para derrubar o Augusto Melo. E não importa que o Corinthians esteja na frente, o Corinthians vai sofrer com as pancadas da oposição, que não aceitou perder o poder de 16 anos. Essa corja estava 16 anos no poder do Corinthians, fiel. Então, quando eles perdem este poder, é lógico que eles ficam com medo de coisas que podem vir à tona. Porque o Corinthians, cara, faz 5 anos que não ganha título. Vejam bem, 5 anos que não ganha título, devendo mais de 1,5 bi, tá, fiel? Que é uma dívida aí que muitos consideram impagável, e é um time que vem fechando no azul com todas essas pendências. Ou seja, o Corinthians, cara, ele é uma máquina de fazer dinheiro. O Corinthians, ele é uma máquina de arrecadar renda para si. E mesmo com tudo que acontece com o Corinthians, ele ainda sobrevive. Porque se fosse qualquer outro clube de menos expressão, já teria fechado, já teria virado SAF. Só que o Corinthians, ele é autossustentável, cara. O Corinthians, se o Corinthians virar SAF futuramente, ele perde a sua essência de ser o time do povo. O Corinthians é autossustentável, ele se sustenta sozinho. Não precisa vender o Corinthians para nenhuma empresa, fiel. E para vocês que queriam que o Corinthians virasse uma SAF, deixa eu explicar algo para vocês aqui que talvez vocês não entendam, para a gente já entrar diretamente nesse assunto, tá? Caso o Corinthians vire SAF, todo mundo acho que pensa aqui que, por exemplo, fulano de tal comprou o Corinthians, ou um cara da Arábia comprou o Corinthians, ou um cara do Catar comprou o Corinthians. Todo mundo pensa que o Corinthians vai virar aí um Real Madrid da noite pro dia, um Manchester City da noite pro dia. Não é assim, tá, fiel? Olha só o que está acontecendo com o Vasco, com a SAF. Problema atrás de problema. Você passa a ter dono. Você não pode abandonar as dívidas que já existem. O Corinthians não vai virar uma SAF e do dia para a noite contratar aí um Dream Team, jogadores dos sonhos, e começar a ganhar títulos em cima de títulos. Você passa a ter um dono. O Corinthians passa a ser uma empresa com um dono que manda nela. Você perde totalmente a essência. E com esse dono, ele pode vender depois, mais para frente, para o preço que quiser para qualquer outra pessoa. Então, eu acho que o Corinthians, cara, nascido em 1910, time do povo, perde totalmente a essência se virar SAF. E não é tão fácil assim como vocês pensam que vai virar uma SAF e tudo acaba do dia para a noite, tá? O Augusto Melo tem que parar tudo que ele está fazendo, fiel, nesse exato momento e voltar para o Brasil para dar explicações. Por quê? A oposição, informações que recebi diretamente de dentro de pessoas que trabalham no Corinthians, está fazendo uma jogada
para tirar o Augusto Melo da presidência. É isso mesmo. A oposição quer que o Augusto Melo nem termine o mandato, porque uma vez que a oposição consegue provar no Conselho Deliberativo que o Corinthians agiu sobre corrupção, ou em outras palavras, que o Augusto Melo pagou o intermediário, um laranja que não existe, tudo quer dizer aí na fala deles que esse dinheiro voltou de alguma forma para a conta do Augusto Melo. Então, se eles conseguirem provar, não com provas reais, mas se eles conseguirem provar aí com falas, ou com realmente houve um laranja, ou que realmente uma empresa que está no nome da mulher, essa mulher não existe lá de Peruíbe, ela nem sabe que essa empresa existe, e o Conselho Deliberativo acatar, você fere totalmente a Constituição do clube. Você fere nem sei quantas leis falaram aqui. Você fere totalmente o contrato com cláusulas contratuais que protegem a presidência do Augusto. Se o Conselho Deliberativo acatar a acusação da oposição e a oposição pedir o impeachment do Augusto Melo, se eles arrecadarem 150 votos, o Augusto Melo nem termina o mandato. Então o presidente do Corinthians, ele tem que vir imediatamente na mídia e dar explicações e descer a bucha, irmão. Tem que descer a bucha. Acabou esse negócio de passar a mão. Você tem que soltar o relatório do Ernest Young. Agora você tem que partir para cima dos caras. Porque os caras chegou num tal ponto que eles não querem nem saber se futebolisticamente o Corinthians está falindo. Se o Corinthians vai cair para a segunda divisão, que é sério candidato hoje. Afinal, são 7 jogos, apenas uma vitória. De 23 pontos conquistados, o Corinthians conquistou apenas 5, uma vitória e 2 empates. Então acabou esse negócio de paz, acabou esse negócio de esperar. O Augusto Melo já tem que chegar e soltar o relatório do Ernest Young, já tem que partir para cima desses caras, ou senão ele vai perder o mandato. Isso tudo que está acontecendo é para o Augusto Melo perder o mandato. Eles não aceitam e tem muito medo que pode aparecer na mídia. Fiel, quando o Rubão era presidente do Corinthians, era diretor de futebol do Corinthians, tinha esse alvoroço? Vamos lá. Ele sabia que tinha um intermediário. Tanto é que a briga dele com o Augusto Melo começou aí. Tinha esse alvoroço quando o Rubão era diretor do Corinthians? Só começou depois que o Rubão saiu. Então eles estão todos coligados. Eles estão todos juntos, unidos, para derrubar o presidente Augusto Melo. Essa é a grande realidade aqui. Fiel, coloquem na cabeça de vocês, isso é um golpe. A partir do momento que o Corinthians paga o seu intermediador, tá? Ele pagou a comissão pro intermediador, beleza, 25 milhões, pagou. Pro tal do Alex Cassundé. O que o cara vai fazer com o dinheiro depois é de total responsabilidade dele. O Corinthians arcou com sua palavra, ele pagou o intermediário. Um cara intermediar negociações é totalmente normal, fiel, no mercado. O cara intermediou, o Corinthians pagou e depois o que ele vai fazer com o dinheiro é de total responsabilidade dele. O Corinthians não responde por isso. E a oposição está pegando nisso para prejudicar o Corinthians. E detalhe importante, a mídia está junto com a oposição, né, senhor Thiago Salazar? Né? Que daqui a pouco eu vou falar do senhor também, tá? Que é a 5 do Willi com o Andrei Sanches. Você acha que nós não sabemos? Você acha que eu não sei? Então, fiel, a mídia lacradora, sem vergonha, está pegando no pé do Corinthians junto com a oposição para derrubar. Primeiro porque a mídia quer ibope, tá? Primeiro que a mídia quer alavancar e nada melhor do que com a maior torcida de São Paulo, se não a do Brasil. E é lógico que aí vem a oposição também junto, querendo tirar o Augusto Melo do poder. Por que eles querem tirar o Augusto Melo do poder, fiel? Porque o Augusto Melo não é compatível com eles em várias coisas que eles fazem. Deixar o time na mão de empresários, né, senhor Carlos Leite? Né, senhor Geolin Bertolucci? Deixar o time na mão de empresários igual o Corinthians era. Quem mandava no Corinthians eram empresários, né? Não contratar jogadores fantasma, né, senhor André Sanches? Igual você contratou o Jonatas Cafu, ganhando 350 mil por mês. Um cara que não tinha histórico nenhum, cara. Um cara que tinha lá 2, 3 gols, não sei quantos anos. Você vai lá e contrata o cara para ganhar 350 mil reais por mês. Você faz um contrato com o Luan de 4 anos para ganhar 850 mil reais mensais. O Luan que já era reserva do Grêmio, que já estava mal lá há 1 ano. Então tem muita tramóia dessa renovação em transparência, é muita falcatrua e nós queremos o relatório do Ernest Young o mais rápido possível. Fiel, eu consultei o advogado, esse advogado ele é um cara totalmente ímpar e totalmente
Um cara totalmente de sucesso, um excelente profissional, tá? Tem um ótimo escritório aí em São Paulo. Consultei algumas pessoas do Corinthians também. Eu vou colocar um áudio para vocês aqui, referente ao que eu estou falando. Vou colocar em duas vezes, vou colocar em 1.5x e normal, tá? Porque eu não sei como que vai sair no vídeo, espero que esteja legível para vocês entenderem, tá? Não tem responsabilidade nenhuma. Nenhuma. Pagou, ó, primeiro ponto, pagamento de comissão é uma forma de negócio lícita, tá? Pagamento de comissão não tem nada de lícito, é lícito. Se teve pagamento de comissão, se o pagamento foi transparente, se teve se foi mencionado no contrato essa comissão a todo momento, enfim. Se ambas as partes tinham conhecimento dessa comissão, não tem nada de lícito, tá? E o que acontece, é como você bem disse, a partir do momento que passou que foi paga a comissão, no caso, para essa pessoa que intermediou aí, para o destinatário da comissão, o que ele vai fazer com o dinheiro não tem nada a ver com o Corinthians, nada. Entendeu, Fiel? Vou colocar um X agora para ver se sai legível aí para vocês, tá? E se não sai legível, eu vou comentar aqui também sobre o que ele disse aqui, referente a todo este assunto. Não tem responsabilidade nenhuma. Nenhuma. Pagou, ó, primeiro ponto, pagamento de comissão é uma forma de negócio lícita, tá? Pagamento de comissão não tem nada de lícito, é lícito. Se teve pagamento de comissão, se o pagamento foi transparente, se teve se foi mencionado no contrato essa comissão a todo momento, enfim. Se ambas as partes tinham conhecimento dessa comissão, não tem nada de lícito, tá? E o que acontece, é como você bem disse, a partir do momento que passou que foi paga a comissão, no caso, para essa pessoa que intermediou aí, para o destinatário da comissão, o que ele vai fazer com o dinheiro não tem nada a ver com o Corinthians, nada a ver. Entendeu, Fiel? A partir do momento que o Corinthians pagou a comissão pro cara, off Corinthians, que não tem nada a ver com o Corinthians, para essa social media, que é a empresa desse Alex Cassundé, o Corinthians não tem nada a ver o que o cara vai fazer com o dinheiro, pelo amor de Deus. Então por que no Corinthians tudo tem que virar um alvoroço, cara? Tudo tem que virar polêmica, tudo tem que virar assunto urgente. É uma bomba atrás da outra, porque o Corinthians gera dinheiro, porque o Corinthians gera mídia, porque o Corinthians gera audiência, gera cliques, gera tudo que essa mídia podre quer para prejudicar o Corinthians e para faturar o bolso deles. E é lógico que a oposição está caindo de cima disso, porque esse contrato com a VaidBet, esta comissão, é tudo que eles precisam para tentar danificar o Augusto, para tentar prejudicar o Augusto Melo de alguma forma. E quem sabe conseguir um impeachment. Como que você vai criticar um presidente desse? Como que a oposição vai bater de cima? Como que a oposição vai disputar as próximas eleições com um cara que trouxe um patrocínio master de 360 milhões de reais? Com um cara que fechou com a Abrax pelas placas publicitárias a 330 milhões de reais? Como um cara que está negociando com a Fly Emirates para fechar os dummies rights a mais de 1 bi? Como que você disputa uma eleição com um cara desse que está fazendo tudo isso em menos de um ano? Então é lógico que eles vão gerar essas bombas, vão gerar essas crises políticas para prejudicar o Augusto Melo. E os caras não tá nem aí com o Corinthians, se o Corinthians está na zona de rebaixamento ou não, se vai atingir o Corinthians ou não. Né? Então, Fiel, essas coisas causam revolta na gente. Eu poderia ficar falando aqui, cara, por 3, 4 horas seguidas aqui sobre este assunto. Só que o vídeo vai ficar muito extenso. Augusto Melo, outra coisa também, aí já é uma crítica minha. Cara, para tudo que você tá fazendo e vem conversar com a sua torcida. Não vai dar entrevista pra Globo, pra Band, pra Record, ou pra aquele Thiago Salazar, ou pra quem quer que seja, cara. Você tem que chegar a abrir uma coletiva de imprensa na Corinthians TV, que todo corintiano tem acesso ao YouTube, e falar com o torcedor o que realmente está acontecendo. E pau na oposição, os caras estão batendo e você tá quieto. Acabou a hora da paz. Você tem que começar a reagir. E Fiel, todo mundo aqui, muita gente fala corintianeiro, mas cadê a torcida organizada do Corinthians? Eles não vão tomar partido? Fiel, como que a organizada vai tomar partido de uma coisa, sendo que ainda não está comprovado? É lógico que a organizada ela vai ficar de boa até provar algo para ela se manifestar. Aí ela vai soltar uma nota oficial, vai fazer protesto. A torcida organizada é o que move esse time. Corinthians
na ruína ou na glória, a torcida organizada tá lá, principalmente a Gaviões da Fiel. A gente não tem nada que reclamar da torcida organizada do Corinthians, que vem levantando esse time. A torcida organizada do Corinthians é uma das principais responsáveis por o Corinthians não ter caído para a segunda divisão em 2023. Muitos falam de Romero, de Castro. Para mim, foi a torcida organizada do Corinthians que apoiou o time do começo ao fim e continua apoiando. Então é lógico que quando aparecer mais provas, é lógico que a torcida vai se manifestar, porque ela nunca abandonou o Corinthians. Nós torcedores, eu não faço parte da organizada, mas cara, a gente nunca abandona o Corinthians, não interessa em que divisão está ou que fase está vivendo o time. A gente é Corinthians do começo ao fim e eu tenho certeza que no momento certo a organizada vai se manifestar. Fiel, comentem sobre este assunto porque eu quero saber a sua opinião. No vídeo de ontem, vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola? Inclusive eu quero trazer alguns assuntos importantes. No vídeo de ontem eu trouxe a informação para vocês que o Pedro Raul vai deixar o Corinthians no meio do ano. É uma vontade do jogador, porque desde quando ele jogou apenas 88 minutos e ele quer sair. Ontem eu falei que iria confirmar os times que estão interessados neles e que o Corinthians deve ceder o empréstimo. Não falei ontem porque não tinha confirmação. Hoje eu já tenho a confirmação. Fortaleza e Santos querem o empréstimo do Pedro Raul e o Corinthians deve ceder para um desses dois clubes. O cara não tá dando certo no Corinthians. Boa sorte para ele onde ele estiver, que ganhe aí, que comece, pegue uma boa fase num desses dois times, porque o Corinthians tem contrato com ele, quem sabe ele volte mais forte no Corinthians, mas hoje perdeu espaço totalmente com o Antônio Oliveira e principalmente quando chegar reforço, aí que ele vai perder mais espaço mesmo, por isso o Corinthians vai emprestar o jogador, tá? Então, detalhe importante, Pedro Raul não fará parte do Corinthians no meio do ano, o Corinthians deve ceder o jogador por empréstimo, que também é uma vontade do atleta. Fiel, quero trazer uma informação importantíssima aqui, porque o senhor Thiago Salazar, a mídia, né? Que é assim com o André Sanches, é assim com o Duílio, tem uma relação íntima com os caras aí, top, né? Comentou sobre a Vaidbet, mas enfim, eu não vou aqui entrar neste assunto. O que me chamou bastante atenção foi que o Thiago Salazar disse que o Corinthians está quebrado, né? Eles falam com a boca tão boa isso e não sabe que o que move aquele programa de bosta que ele apresenta lá é o Corinthians. Aliás, no Brasil, jogo aberto, os donos da bola, o que move os programas em audiência é o Corinthians. E não tô falando aqui sendo arrogante não, é preto no branco, fiel. É o Corinthians que move esses programas. Então, a falta de respeito deles com essa instituição aqui, irmão, é mínima, é pouca. E é isso que me revolta, tá? Ele disse que se o Corinthians não vender o jogador, não vai contratar ninguém no meio do ano. Porque o Corinthians está quebrado, não tem dinheiro em caixa, zero fluxo de caixa. Thiago Salazar, vamos fazer uma aposta eu e você? Você que é um cara formado em jornalismo, você que é um cara aí, né, que está sempre presente no cenário esportivo brasileiro, no YouTube tem um e-mail de contato. Me chama no e-mail, vamos fazer uma aposta eu e você? Porque ele falou que o Corinthians só vai contratar se vender o Wesley. Vamos fazer uma aposta eu e você? Se o Corinthians não vender o Wesley, eu te falo que o Corinthians traz 4 contratações. Não é 3, nem 2, nem 1, é 4. 4 contratações o Corinthians traz. Vendendo ou não vendendo o Wesley. Você quer fazer essa aposta comigo? Me chama lá e a gente aposta o valor que você quiser, tá? Se o Corinthians... É lógico que se o Corinthians vender o Wesley e o Corinthians contratar, você vai falar que é com dinheiro do Wesley. Mas o Corinthians podia não vender o Wesley, cara. Podia não vender o Wesley. O Corinthians traz 4 contratações, sendo 2 de peso, independente da venda do Wesley ou não. Você não é um informadinho? Você não é bem informado? Aposta comigo. Então, parem, mídia lacradora, de utilizar o Corinthians como saco de pancada para vocês se alavancarem cada vez mais. É a minha opinião e eu não vou sair em cima do muro por causa disso, tá? Eu vou defender o Corinthians até na minha morte, cara. Independente. Não tem respaldo jurídico nenhum, tá? Não tenho grana, mas eu vou defender esse time, eu não quero nem saber o que vai acontecer. O Corinthians é minha vida, irmão, e vou defender esse time até na última circunstância, tá? Então, fiel, a situação é o seguinte, o Corinthians, no mercado da bola hoje, vai trazer 4 reforços. Foi a informação que eu trouxe para vocês alguns vídeos atrás. Independente se vai vender o Wesley ou não. E tem que contratar. Tem que contratar.
Porque se chegar de alguma forma o Corinthians não contratar reforços que chegam para resolver, não é reforços apostas não. Não é o Eric Pulga não. Porque o Eric Pulga, com todo respeito, é um investimento. É um moleque novo, tá começando agora. Você vai jogar a responsa em cima dele? É jogadores que chegam para resolver, Augusto Melo. Caras que chegam e vestem a camisa e falam: eu sou titular dessa posição, filho, dá licença. Eu sou titular dessa posição, dá licença. Porque a situação do Corinthians é crítica, ninguém aguenta mais. A gente já sabe que a oposição fez aí muitas coisas erradas no Corinthians que reflete nos dias de hoje. Porque um clube do tamanho do Corinthians, maior torcida do Brasil, mas para evitar polêmicas, vamos falar, maior torcida de São Paulo, 5 anos sem título, um time que mete 40 mil torcedor contra um Ferroviário em estreia de Paulistão, um time que arrecadou em 2023 880 milhões de reais, 5 anos sem título, é inadmissível. E 5 anos sem título, devendo 1,5 bi com essa arrecadação absurda, como que deve isso? 16 anos de renovação e transparência, isso explica tudo. Por isso que deve. Agora, um time que arrecadou 880 milhões de reais em 2023 e a renovação e transparência trouxe o Hugo como lateral. Imagina se tivesse a renovação e transparência aí. O Augusto Melo contratou 11 jogadores. Tá certo que futebolisticamente não tá rendendo. Mas se fosse a renovação e transparência? Queimada totalmente no mercado. A gente ia trazer quantos? Sem vai de bet. Porque eles estavam fechando um patrocínio a 60 milhões. O Augusto Melo fechou um patrocínio a 360. 60 milhões anuais, né, fiel? 180 milhões aí em 3 anos. O Augusto Melo fechou a 360. Como que a gente vai falar? E como estaria o Corinthians com a renovação e transparência? A gente teria trazido quem? Quantos até agora? O Augusto Melo trouxe 11. Lógico que toda reformulação não é fácil, mas a renovação e transparência iria trazer quem? Quem que eles iriam trazer? Então a chance de cair para a segunda divisão seria muito maior. Só que o Corinthians precisa contratar jogador que vai chegar e vai resolver. Não é jogador meia boca, chega de aposta, chega de Pedro Raul, que trouxe lá do Toluca 2 anos sem jogar bola, Diego Palacios da MLS, Liga dos Estados Unidos, liga podre, liga lixo, liga que não tem competitividade nenhuma, apesar do cara estar machucado, na hora que voltar já rescinde também. Jogadores, cara, jogadores sem alma, jogadores sem raça, traz jogador que chega e resolva. Ou no seu primeiro mandato, o Corinthians pode cair para a segunda divisão. E volte o mais rápido da Europa possível para explicar para nós, torcedores, toda essa situação que acontece com o Corinthians. Fiel, o Corinthians aguarda a proposta de um clube alemão para fechar a venda do Wesley. Como eu disse para vocês, acredito que vai ser muito difícil o Corinthians segurar o Wesley. Mas podia não vender e abrir o mercado e o Corinthians trazer as contratações e eu contestar o rapazinho aí que falou que se o Corinthians não vender o Wesley, não vai contratar ninguém. Aí eu queria ver o que ele iria falar. Fiel, tem de mais atualizado do Corinthians, é isso. Quero agradecer demais a sua presença. 6 horas da tarde tem mais vídeo do Corintianeiro. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!